Como fazer as pazes com a comida. Gente, para quem não me conhece, para quem está aqui e não me conhece ainda, eu sou Taine Oliveira, sou terapeuta e coach nutricional. E eu ajudo mulheres reais a ter uma nova relação com o corpo, uma nova relação com a comida e também a emagrecer sem dietas, com mudança de comportamento alimentar e mudança da sua relação com a comida. Porque com essa cultura de dietas, a gente acaba utilizando a comida como forma de punição, como obrigação. E quando a gente aprende a ter uma nova relação com o nosso corpo e com a comida, a gente entende que a alimentação é muito mais do que isso, muito mais importante, que ela é o que vai nutrir o nosso corpo, né? E muitas vezes não só o corpo, mas sim a alma, porque a comida tem todo um sentimento e toda uma, vamos dizer assim, um significado, a depender da comida que você come. E por isso eu separei aqui o tema para a gente conversar hoje e eu coloquei 5 pontos importantes de como a gente pode, como a gente deve, né, melhorar a nossa relação com a comida. Primeiro ponto para a gente fazer uma nova relação com a comida, para a gente fazer as pazes, né, com a comida, é conhecer o seu passado. De nada adianta você querer mudar a sua relação com a comida se você não sabe quando foi que a comida se tornou um problema na sua vida. Porque quando nós éramos crianças, a gente comia de tudo, ninguém tinha problema de nada com peso, ninguém tinha problema de, eu tô comendo certo, eu tô comendo errado, eu tô comendo certo, eu tô comendo errado. Então, assim, quando eu começo um acompanhamento, e até minhas alunas também, dos cursos que eu tenho online, eu sempre pergunto isso para elas. Como foi a sua relação com a comida? Quando foi que a comida começou a ser um problema na sua vida? Falem para mim se vocês têm alguma comida ou alguma relação com a comida da infância que vocês lembrem e falem assim, não, tá, e essa relação com a minha comida, com a minha infância, me marcou e marca até hoje. Se tem um alimento em específico que você tem uma lembrança afetiva, porque é literalmente isso, tá? A gente se pergunta muito sobre a nossa relação com a comida, de quando foi que isso aconteceu. E vocês podem ter essa relação com a comida, de se preocupar com o tipo de comida ou com o tipo de alimento que você ingere que veio de lá da sua infância. Pode ter 2 pontos. Normalmente isso acontece quando uma criança, se você começou a ter problema com o seu corpo lá na infância, vem com a crítica dos familiares, seja a avó, seja a mãe. Muitas mães que têm esse vício por dietas impõem isso para os filhos. E eu já atendi muitas meninas assim, que elas têm dificuldade para emagrecer e até se sentir bonitas, porque a mãe dela teve essa questão com o corpo, então ela fazia com que a filha fizesse dieta, porque queria que a filha tivesse magra. E não só a mãe, mas também tem avós que tem essa questão com a alimentação. E essa menina cresceu desde pequena com essa relação deturpada do corpo dela, que ela precisava fazer dieta. Era parte de você olhar na sua infância quando foi que a comida chegou, começou a ser um problema na sua vida. Tem a parte da infância, quando a família já reclama do seu corpo, né? Aquelas mulheres gordinhas da infância. Então, sempre quando ouve os familiares dizendo, você tá gordinha, tem que emagrecer, tem que fazer dieta. E essa criança já cresce com essa não aceitação do corpo dela. E o segundo fato que acontece com muitas mulheres quando chegam na fase da adolescência. Na fase da adolescência, essa preocupação com o corpo aumenta também, porque vem a questão de namoro, vem a questão de se encaixar, né, num grupo específico, seja no colégio ou seja na faculdade. E essas mulheres começam a olhar as outras amigas que são mais magras, que comem tudo, e ela já não consegue comer tudo porque ela vai ganhar peso. E isso vem ao longo dos anos.
O ponto principal que vocês precisam entender nessa sua história alimentar é onde foi que vocês começaram a ter problema com a comida. Como foi que isso aconteceu? Depois desse fato, depois que você encontrar, tudo bem, eu comecei a ter problema com a comida naquela época por causa de alguém ou porque eu queria estar em sociedade, eu queria ser aceita pelo meu namoradinho de escola. Vocês começam a ter uma noção de que a comida entrou ali para resolver um problema do seu corpo. E você começou a se preocupar com a comida e colocar ela num patamar que não cabe a ela. Porque eu vejo muitas mulheres colocando a comida num patamar que não cabe. E o que isso quer dizer? Nós temos o controle pelo que a gente come e pelo que a gente deixa de comer. Não é ao contrário. E muitas colocam o poder da escolha na comida. Parece assim. Quando você vai para uma festa de criança, tem lá um brigadeiro, né? Tem uma mesa cheia de brigadeiro. E o brigadeiro fala, você vai me comer e comer minha família inteira. Se você quiser comer só um brigadeiro, não tem como, né? Parece que a comida tem um controle sobre isso. E não pode ser assim. Ok? Na segunda parte, na segunda fase de mudar a sua relação com a comida, de melhorar a sua relação com a comida, você tem que parar de julgar a comida. Um brigadeiro não vai te engordar, como também um copo de água em jejum não vai te emagrecer. Nenhum alimento, nenhuma comida vai te engordar isoladamente e nenhuma comida que você deixe de comer vai te emagrecer isoladamente. Tudo é questão de um contexto saudável. Como está a sua alimentação num todo? Como está a sua alimentação hoje? Você só consome produtos industrializados, alimentos industrializados, você consome açúcar de manhã, de tarde, de noite? Aí você tem que começar a observar. Todas nós sabemos o que a gente deve, o que a gente não deve comer, né? O que a gente precisa entender é como a gente vai incluir isso na nossa alimentação de maneira mais saudável, sem pressa, sem pressão, sem que a comida se torne um martírio na nossa vida. Essa cultura da dieta tem feito com que a gente utilize a comida como, como é que eu posso falar? Como tirando o significado da comida. A comida agora não é mais um alimento que vai nutrir o seu corpo. E sim, a comida é uma forma de você dizer que você tá ou não com um corpo saudável. A comida agora é uma forma de você dizer se você vai conseguir ficar igual àquela atriz ou não. Então, assim, você tem que entender se a sua relação com a comida começou a ficar deturpada na sua infância, você tem que deixar o seu passado, né? Na sua infância, você tem que entender que aquele pensamento que colocaram na sua cabeça foi pensamentos, um exemplo, eu vou exemplificar para ficar mais claro. Se você tinha alguém na sua família que falava do seu corpo, que te obrigava a fazer dieta, porque o seu corpo não era bom, porque você tinha que parar de comer. Se você desde criança cresceu assim, entenda que aquilo ali é pensamento daquela pessoa, não precisa ser seu pensamento. Aquela pessoa vai impor, porque ela tinha autoridade por você, né? Era sua mãe, ou era seus irmãos, ou era seu pai, ou era sua avó, ou era sua tia. Mas agora você tem a escolha do que você pode ou do que você não pode comer. É você que hoje decide qual comida você vai comer e não as outras pessoas, tá? E se você agora ainda tem essa relação no presente, uma má relação com a comida, vocês precisam se preocupar no agora. Bom, tudo bem. Lá na minha infância, lá na minha adolescência, eu não tinha uma boa relação com o meu corpo, eu não tinha uma boa relação com a minha comida. E isso veio até agora na minha fase adulta. Como eu vou fazer para melhorar isso? Porque eu percebo que muitas pessoas querem, quando decidem emagrecer ou quando querem algum objetivo, quer fazer tudo de vez.
quer fazer tudo de uma só vez. Mas elas esquecem de que, se você for fazer tudo de uma vez, é quase certo que você não vai conseguir melhorar tudo de uma vez só, porque você vai demandar muita energia para aquele objetivo. Um exemplo: se você hoje quer começar a emagrecer, comece a observar como é a sua rotina. Você come muito rápido? Comece a comer mais devagar. Você não mastiga os alimentos? Comece a mastigar os alimentos. Aí você vira para mim e fala: ah, Tayane, são mudanças pequenas. São mudanças pequenas, mas que fazem toda a diferença, somadas dia após dia. Tudo bem? A terceira ideia que nós temos aqui para melhorar sua relação com a comida é conhecer o seu corpo. Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer as suas necessidades. E quando eu falo disso, é conhecer a fome, a vontade de comer, porque muitas vezes nós estamos buscando a comida por simples vontade de comer. Não é uma fome física, e sim uma fome psicológica. E qual é a diferença básica entre elas? Fome física, você não tem aquela seletividade na hora de escolher os alimentos. Você quer simplesmente comer para saciar uma necessidade do seu corpo. Mas a fome psicológica é aquela: ai, que vontade de. Quando você tá sem fazer nada, quando você tá assistindo Netflix, ou quando você tá em casa, né, estressada, e vem na sua mente assim: ai, que vontade de comer aquele alimento. Aquilo ali, na maioria dos casos, é uma fome psicológica. E a fome psicológica não é o horário certo, né? Não é o momento certo para a gente começar a comer. Simplesmente porque não há necessidade do nosso corpo. Mas nós estamos tão no piloto automático, e se você for escolher a comida pela emoção, e eu não tô falando aqui que que isso não pode acontecer, tá, gente? Não tem regra. Não tem regra, mas o que eu tô querendo falar aqui é que vocês precisam ter um equilíbrio em relação à sua fome física e em relação à sua fome psicológica. Porque se você for dar vazão ao seu sentimento toda hora que você vai comer alguma coisa, a gente muitas vezes não vai parar de comer, gente. Porque o estresse faz com que a gente busque o alimento. E a maioria dos alimentos que nós buscamos nesse período são os carboidratos simples, açúcares, farinha branca. Então, assim, por quê? Porque a farinha branca e os carboidratos simples, eles vão liberar substâncias que vão nos dar prazer imediato, de alívio, de relaxamento. Mas esse prazer é imediato, mas também é passageiro. Eu costumo dizer para as minhas clientes assim: quando vocês escolhem aquela comida, pensem, vale a pena escolher aquela comida? Vale a pena? Tá, eu vou comer aquilo ali, mas aquilo ali vai me gerar culpa, vai me gerar tristeza, vai me gerar frustração. Então porque aqui nós estamos falando para adultos, né? Então nós temos o poder de escolha. Nós temos o poder de escolha, não só na alimentação, mas em tudo na nossa vida. E do mesmo modo que nós temos o poder de escolha na nossa vida como um todo, nós temos na alimentação, mas as consequências também a gente tem que arcar, seja elas para o bem ou para o mal. Então, quando uma pessoa fala: ah, eu tô com vontade de comer, eu preciso comer aquele chocolate, eu preciso comer uma barra de chocolate inteira, porque eu tô triste. Tá, tudo bem, você vai comer aquela barra de chocolate inteira porque você tá triste. Vai resolver o seu problema? Não vai. Você vai se sentir bem depois que você comer aquela barra toda de chocolate? Não vai. Se for se sentir, ok, siga em frente. Mas muitas vezes a gente busca fugir de um problema se incluindo em outro. E isso acontece com a comida. Ah, eu vou fugir daquele problema que eu não estou sabendo lidar, então eu vou comer aquele chocolate, eu vou comer aquela quantidade gigantesca. Depois de 5 minutos, você vai se sentir triste, vai se sentir frustrada, não vai gostar do resultado. Então, assim, a gente tem que balancear, né? Nós temos que balancear e arcar com as consequências das nossas escolhas. Tá, então vocês também têm que se preocupar com a saúde, né? Com a saúde do seu corpo. Quando a gente
pensa na comida, nós estamos acostumados à comida. Muitas pessoas hoje em dia comem tão no automático que elas nem percebem o que elas estão comendo. As pessoas não estão sabendo o que é que elas estão comendo. Então a comida nada mais é do que parece uma pílula de remédio, sabe? Você é obrigado a fazer. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu tô comendo porque eu tenho que comer. Eu tô comendo porque tá na hora de comer. E não é assim. Primeiro que você não precisa comer de 3 em 3 horas. Seu corpo sabe a hora de comer. E você tem que aprender a ouvir o seu corpo. Mas para você ouvir o seu corpo, você tem que estar atenta aos sinais que ele dá. Se você perguntar, Taine, você come de 3 em 3 horas? Não, eu como quando eu sinto fome. Eu como sempre quando eu sinto fome? Não, também. Quando eu escolho comer um alimento, seja ele sorvete ou pão integral, eu tô consciente daquilo. Muitas vezes eu ouço, Taine, você vai comer isso? Vou, porque eu quero comer, mas eu tenho consciência das minhas escolhas. O que eu costumo falar para as minhas clientes é que nós temos que ter consciência das nossas escolhas alimentares e arcar com as consequências, tá? E vamos lá para o quarto. A quarta ideia que eu quero conversar aqui com vocês em relação de como vocês podem fazer as pazes com a comida é aprender a cozinhar. Isso, se eu falar para muitas mulheres, vai dizer: ah, não, isso daí não é comigo, eu não quero cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Mas, gente, lá atrás, né, a gente entra muito numa época em que hoje muitas mulheres acreditam que o ato de cozinhar quer dizer que ela está se inferiorizando, que está dizendo que está sendo dona de casa. E, na verdade, não é isso. O ato de cozinhar é uma prova do amor que você sente por você, porque ali você está preparando o alimento que vai nutrir o seu corpo, que vai juntar a sua família. E também é uma prova de amor pelo outro. Você está preparando a comida, gente, culturalmente. Ela junta, ela une a nossa família. E mesmo você que mora sozinha, você cozinhar para você é um gesto de alto amor, de autocuidado, porque você está preparando o alimento que vai te nutrir, que vai te manter firme, que vai te manter de pé. Então, tirem esse preconceito da mente de que mulher que trabalha, mulher empreendedora não pode cozinhar. Não existe isso. Todos nós podemos cozinhar, tanto mulher quanto homem. E isso não diminui nem eleva ninguém. A comida, a depender do amor que você coloca ali, vocês já ouviram isso com certeza da sua mãe ou da sua avó, quando vocês comeram uma comida tão deliciosa e falaram: ai, tá tão deliciosa essa comida, e elas viram e falam: é o amor. E é literalmente isso. Quando você não cozinha com amor, a comida não sai tão boa, não sai tão gostosa. Para você melhorar a sua relação com a comida, comecem experimentando cozinhar. Ah, Taína, eu não sei cozinhar. Então, o que é que vocês podem fazer? Olhem receitas. Olhem receitas de comidas que você mais gosta. Porque aí você vai começar a trabalhar na preparação dos alimentos que você mais gosta. Vai experimentando, nem sempre vai dar certo. E aquela receita ali não precisa ser o pé da letra. Claro que vão ter coisas que vão fazer total diferença, mas vocês podem começar cozinhando. E um exemplo, eu vou colocar um exemplo meu. Eu amo cozinhar. Então, assim, quando eu pego uma receita, a gente coloca sempre o nosso toque de chefe, né? E quando você vai colocando o seu toque, você vai começar a se conectar mais com a comida. Você vai experimentando o sabor, você vai experimentando a textura e a comida naturalmente se torna mais atrativa. Um exemplo, tem muitas coisas que vocês podem fazer com as crianças, né? As crianças, quando cozinham, elas ficam felizes, elas gostam de comer mais aquele alimento porque foi ela que preparou. Então, assim, o que vocês podem fazer para melhorar essa questão de cozinhar é usar mais temperos.
receitas, combinações. Um exemplo, a sua salada não precisa ser alface, tomate e cebola crua só. Você pode colocar pedaços de frutas, queijos, castanhas, frango desfiado, atum desfiado. Só da gente pensar assim nas combinações já vai tendo outra imagem na nossa mente das saladas. O arroz não precisa ser aquele arroz branco ou arroz integral puro. Você pode ralar uma cenoura ali, colocar um coentro, uma cebolinha, uma cebola, um alho. Só de você colocar alguns temperos na comida já faz total diferença na hora de você comer aquele alimento. O tempero, e eu gosto muito de tempero, mas é claro que vocês vão colocando de acordo com o seu paladar, tá, gente? Existem milhares de temperos. Tem alho desidratado, tem alho em pó, tem páprica defumada, páprica doce, páprica picante, curry, açafrão, orégano, tem salsinha, tem várias. Isso você encontra em loja de produtos naturais e muitas também em feira de bairro. Você pode encontrar esses temperos frescos ou desidratados que você vai experimentando numa simples tapioca que você faça. Numa tapioca que você faça e você coloca um pouquinho de açafrão, o sabor já muda, a cor já muda. Num simples arroz que você vai colocar alguma páprica defumada ou numa simples carne moída que você coloca uma páprica defumada, o sabor já muda. Numa simples comida que você vai colocar, numa simples salada que você corta pedacinho de manga dentro daquela salada, o sabor já muda completamente. Então, assim, experimentem, inventem, inovem. Hoje em dia vocês têm várias receitas no YouTube, várias receitas aqui mesmo no Instagram de pessoas que fazem e ensinam a fazer. Receitas maravilhosas, receitas saudáveis, com alimentos de verdade, com comida de verdade, que vocês podem estar experimentando. E a questão de comer com atenção plena. Quando a gente come, gente, tem pessoas que nem se dão conta do que estão comendo, né? A hora da refeição é uma hora muito importante. É uma hora em que você vai nutrir o seu corpo. É a hora que muitas vezes a família vai se reunir à mesa. O simples fato de você entrar no momento da refeição, sentar à mesa, seja com a sua família, seja com os seus amigos, aquela comida passa a ter um novo significado e um novo sabor. Eu vejo também algumas pessoas que só se preocupam em arrumar mesa ou fazer um prato bonito quando tem alguma festa, quando vem alguma visita. E eu sempre costumo falar, tá, tudo bem, a visita é importante e você não é importante? Você se preocupa em receber as outras pessoas em sua casa com um prato bonito, com uma mesa bonita. E quando aquela refeição é feita para você, você faz de qualquer jeito? Que maneira de se amar é essa? Em que você demonstra amor pelos outros e na hora de cuidar de você, você não consegue cuidar de você. Você não consegue fazer um agrado, né? Para você montar um prato bonito, se empenhar na cozinha. Eu vejo pessoas se empenhando na cozinha para receber pessoas de fora. E quando é para fazer comida para ela mesma, ela não faz. Ela simplesmente, não vou cozinhar, vou comprar na rua, vou comer qualquer coisa. Como assim? É a comida, é a forma que você tem de se manter viva, é a forma de que você tem de se manter nutrida com saúde. A comida não é só um alimento que você vai engolir e pronto e acabou. A comida é muito mais do que isso. A comida é amor, a comida é tranquilidade, a comida é felicidade. E quando você começa a dar significado, o significado que realmente importa para este alimento, a sua visão com a comida começa a mudar. Você começa a perceber a importância que essa comida tem na sua vida. Então, assim, só o simples fato de você voltar a se alimentar
Só o simples fato de você voltar a se alimentar já é muita coisa. O simples fato de você voltar a se alimentar à mesa, gente, faz toda a diferença. Você sentar. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para a família. Então, meia hora que você sente na mesa para conversar com a sua família já é uma forma de, de se relacionar com seus familiares, principalmente as crianças hoje em dia ficam muito na internet e não tem nenhum costume de sentar à mesa com os pais para comer. Essa parte de você sentar à mesa é muito importante, de você deixar, né, deixar as distrações, seja celular, seja TV, você prestar atenção no que você está comendo. Eu costumo falar assim para as minhas clientes e alunas dos cursos que o ideal é a gente começar a mastigar e sentir o sabor do alimento, a textura, tentar identificar os ingredientes. E aí muita gente fala, isso não tem nada a ver, mas tem sim. Quando você come e você quer identificar o sabor daquele alimento, quando você come e você quer identificar a textura, a consistência daquele alimento, você vai ser obrigada a mastigar mais vezes. Mastigando mais vezes, você vai sentir o sabor daquele alimento, você vai criar uma conexão com aquele alimento, porque você vai ter que prestar atenção naquela comida, que é o que muitas pessoas hoje em dia não fazem. As pessoas hoje estão comendo por comer, como qualquer coisa e acabou. Como vocês vão começar a dar importância, como vocês vão melhorar a relação de vocês com a comida, se vocês não prestam nem atenção no que vocês estão comendo? Não tem como. Todo o processo de mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança da relação com a comida, passa por um processo. Você tem caminhos a seguir, né? Você é um degrau de cada vez, um degrauzinho de cada vez. O que acontece com muitas pessoas quando buscam a dieta é assim, que a dieta você delega sua responsabilidade para terceiros, seja para nutricionistas, seja para médicos, seja para blogueiras, seja para amigas. E quando você se encontra na situação que eu estou hoje, que as minhas clientes hoje não têm dietas, a gente trabalha sem dieta. Quando nós trabalhamos sem dieta, essa terceirização de responsabilidade não existe. Então as pessoas entendem que é responsabilidade delas as escolhas alimentares, que você não tem nenhum papel para você seguir. Simplesmente você tem que começar a se observar, começar a olhar para dentro de você. E muitas não querem isso. Na verdade, muitas não querem lidar com muitas situações que estão por trás daquela escolha do alimento, estão por trás da comida que ela usa inconscientemente como punição. Muitas mulheres se punem comendo mais. Muitas mulheres dizem, eu não consegui, tô frustrada por causa, seja de um relacionamento, seja por causa de um trabalho, então eu vou comer, porque eu tô estressada, eu vou comer. Mas sabe que aquele momento ali não está sendo prazeroso para ela. Então elas não querem lidar com um problema, e por elas não quererem lidar com esse problema, elas simplesmente escondem esse problema por trás de não consigo parar de comer. Eu não consigo parar de comer. Eu tento parar de comer, mas chega à noite eu tenho que comer. Chega à noite e eu não consigo controlar. Eu saio comendo tudo que vem pela frente. E isso eu falo em situações gerais, tá, gente? Mas para nós mulheres, na TPM, eu já falei isso algumas vezes, eu sinto mais fome, eu como mais, eu preciso de doce na minha TPM. E isso é uma questão minha, eu não sei vocês, mas para mim eu preciso. Mas a consciência é que faz toda a diferença. A consciência sobre as suas escolhas e a responsabilidade sobre as suas escolhas é o que faz toda a diferença.
Então, quando você trabalha, começa a trabalhar sem dietas, quando você entende que a responsabilidade das suas escolhas alimentares está em sua mão e as consequências também, você começa a ter que observar o seu comportamento. Começar a observar o seu comportamento é, tudo bem, eu faço minhas refeições normais, porque muitas pessoas falam que tem uma alimentação balanceada, comem direitinho, treinam direitinho, mas que não conseguem emagrecer. Então, por que que não consegue emagrecer? Se come direitinho, se treina direitinho, pode ter algum problema aí por trás. O estresse vai te influenciar no ganho de peso. O estresse vai influenciar na sua relação com a comida. Você vai começar a utilizar a comida como válvula de escape para o estresse. E por isso que muitas mulheres não conseguem controlar o que elas comem durante a noite, porque elas utilizam como válvula de escape do estresse dela do dia. Ela vai, chega de madrugada, começa a comer tudo, né? Começa a comer tudo que vê pela frente, muitas comem as paredes, né? Que eu costumo falar isso, que chega em casa querendo comer as paredes, mas enfim. Então, assim, comecem a observar a sua rotina, comecem a observar a sua forma de se alimentar, comece a observar o que está por trás desse comportamento. E vocês vão começar a ver que muitas coisas na sua rotina, nas suas relações pessoais, familiares, na sua relação com o trabalho ou com os colegas de trabalho, muita coisa aí pode estar sendo influenciada nas suas escolhas alimentares e na sua relação com a comida. Agora, uma coisa importante também para vocês começarem a ter uma boa relação com a comida é a montagem do prato. A montagem do prato, juntamente com a hora da refeição, de sentar à mesa, é outra também. E eu não tô falando aqui que vocês precisam virar super chefe, tá, gente? Não tô falando isso, eu tô falando de um mínimo de cuidado. Sabe quando você recebe alguma pessoa que você gosta muito em sua casa e você fala, eu não vou usar aquele prato, eu tenho que usar outro prato. Eu não posso servir qualquer coisa. Comecem a utilizar isso com vocês. Eu vou comer, então. Eu já tenho o meu prato aqui em casa. O meu prato é bonito, de cerâmica branca, porque eu gosto, eu começo a comer com os olhos. Então, eu sempre estou inventando um tempero novo. A preparação do meu prato sempre se torna uma forma de relaxamento e também de autocuidado comigo. Então, eu sempre boto um prato bonito, eu gosto de estar arrumadinho ali as coisas, eu tenho um costume de sempre comer com muita atenção, mesmo que eu às vezes assista alguma coisa, eu tenho esse costume já de mastigar o alimento. Eu tenho esse costume de sentir o sabor do alimento, porque eu já me adaptei a isso. Então, assim, a montagem do prato é uma coisa muito importante. E o mais importante para você melhorar a sua relação com a comida é você entender que a comida é a sua forma de estar dando saúde para o seu corpo, dando saúde para você, nutrindo o seu corpo e nutrindo a sua alma. E quando eu falo de nutrição, eu não estou falando só daqueles alimentos que se dizem saudável. Voltando um pouco lá no início da live, para quem não estava, a alimentação é um contexto saudável. Nenhum alimento vai te engordar isoladamente e nenhum alimento vai te emagrecer isoladamente. Então, tudo é um contexto saudável que vocês precisam aprender a adquirir e vocês adquirem isso com o olhar mais harmonioso para a comida, o olhar para a comida de uma maneira mais afetiva, sabe? Entender que aquela comida ali, ela precisa de cuidado, que ela precisa de carinho, ela precisa de amor. E aquele amor que você está colocando na preparação daquele alimento, na escolha daquele alimento, aquele amor vai entrar em você. Ou não, né? Eu me lembrei agora que antigamente eu ouvia, hoje em dia eu nem ouço mais isso, mas antigamente eu ouvia que mulher menstruada ou mulher na TPM não pode fazer bolo,
porque o bolo sai solado, né? E isso eu acredito que é mentira, né? É um dito popular, mas tem uma relação. A mulher na TPM, o que é que acontece? A mulher na TPM fica com os nervos à flor da pele. Eu já aviso aqui em casa, olhe, me deixe quieta no meu canto, eu tô estressada, então todo mundo já fica avisado. Mas assim, quando você está estressada, quando você está cozinhando por obrigação, como você acha que vai sair aquela comida? Se aquela comida não sair solada ou queimada, ela não vai sair com uma energia boa. A energia que você coloca na comida para cozinhar e influencia muito, gente, a energia que você coloca naquele alimento. Se você tá feliz cozinhando, se você tá cantando, e outra coisa que eu falo para as minhas clientes muito, as que não gostam de cozinhar, eu faço o seguinte: quando eu vou cozinhar, eu coloco músicas que me fazem bem, músicas que me deixam feliz. E isso vai interferir no modo com que eu vou apresentar aquele alimento, de como eu vou cozinhar aquele alimento, de como eu vou montar aquele prato. Isso para mim faz muita diferença, a energia que eu coloco naquele alimento. O amor que minha mãe coloca no pão, isso transparece na comida. Então, assim, a energia que você vai colocar naquele alimento vai fazer toda a diferença. Se você vai olhar a comida como uma obrigação, se você vai olhar a comida como uma forma de punição, você nunca vai conseguir ter uma boa relação com ela. Você vai comer, seja um alface ou seja um brigadeiro, e você não vai estar feliz. Porque de nada adianta você deixar de comer o seu brigadeiro e comer um alface, sendo que aquele alface ali vai vir com culpa, vai vir com frustração, vai vir com raiva, porque muitas pessoas colocam raiva na comida. Como você acha que você vai se nutrir com aquela energia? Então, assim, gente, basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje. E o mais importante de tudo de fazer as pazes com a comida, é realmente isso: parar de julgar o alimento, parar de condenar o alimento e começar a utilizar o alimento ao seu favor. Porque de nada adianta você ficar brigando com a comida vai nutrir o seu corpo. Como é que você vai começar a se alimentar com uma comida, com um alimento que você vai estar brigando contra ele? Não tem como você ter uma boa relação com aquela comida se você briga com ela o tempo todo, tá bom?